Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Davino, professor de História, Filosofia, Sociologia, Atualidades e Inteligência Emocional, UFA. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante, que é o Oriente Médio, mais precisamente o Afeganistão. Nas últimas semanas, uma série de imagens chocou todo mundo ficou chocado. Essas imagens diziam respeito a um grupo de pessoas enorme que tentava embarcar num avião que levava pessoas em direção aos Estados Unidos. Essas pessoas tentavam entrar no avião de qualquer maneira e, pasmem, algumas delas inclusive chegaram a cair enquanto o avião decolava. Entre várias palavras, várias informações da mídia, uma palavra ressoava aos nossos ouvidos e essa palavra era Talibã, Talibã e Talibã. E aí, vocês poderiam se perguntar o que significa talibãs e qual é a origem histórica desses grupos denominados talibãs. Para tentar entender a origem histórica dos talibãs, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e mais precisamente à década de 70. Até 1970, o Afeganistão era uma monarquia, era um governo liderado por um rei. Em 1973, uma facção modernizadora dá um golpe, tira o rei do poder e estabelece uma república sob a liderança de Mohammed Daoud Khan. Só que tão logo essa república se estabelece, fica claro que ela não vai atender aos interesses da população. Nesse sentido, uma série de grupos, incluindo o PDPA, o Partido Democrático do Povo Afegão, um partido de inclinações socialistas pró-antiga União Soviética, passam a fazer uma série de contestações ao regime. Até que em 1978, esse grupo do PDPA dá um golpe, tira Mohammed Daoud Khan do poder e estabelece uma república socialista totalmente inclinada aos interesses da União Soviética sob a liderança de Nut Mohammad Tariq. Esse episódio ficou mundialmente conhecido como a Revolução de Saur. Uma vez estando no poder, o governo dos socialistas passa a implementar uma série de transformações no país, como, por exemplo, a reforma agrária, a introdução da educação laica e a permissão para a entrada das mulheres na política. Só que tão logo essas reformas passam a ser colocadas em prática, formam-se uma série de grupos de extremistas religiosos chamados mujahidins para combaterem o governo socialista. Esses mujahidins pareciam um grupo só, mas na verdade eram várias tribos, eram vários grupos diferentes e tinham apoio de países diferentes, como por exemplo o Paquistão, a Arábia Saudita e, pasmem, os Estados Unidos. E aí vocês poderiam me perguntar, poxa Rafa, mas por que os Estados Unidos entrariam numa guerra do outro lado do mundo apoiando um bando de doido fundamentalista islâmico? E aí eu respondo para vocês. Nesse momento, o mundo vivia o auge da Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética disputavam palmo a palmo as áreas de influência, e para os Estados Unidos, naquele momento, parecia muito mais interessante apoiar os fundamentalistas islâmicos do que deixar os socialistas governarem em paz no Afeganistão. Quando o conflito começa a apertar entre os mujahidins e os socialistas afegãos, os afegãos pedem arrego, pedem pinico à União Soviética, e a União Soviética invade o país. E aí começa uma guerra braba. Em 1979, de um lado estava a União Soviética e os socialistas afegãos, e do outro lado os mujahidins, mais Paquistão, Egito, Irã, Arábia Saudita e os Estados Unidos. De início, a ajuda dos Estados Unidos era secreta, ficando famosa inclusive com o nome de Operação Ciclone. Mas depois, especialmente com a eleição do Ronald Reagan a presidente dos Estados Unidos, essa ajuda fica muito mais escancarada, com Reagan recebendo, inclusive, em 1986, esses mujahidins na Casa Branca e dizendo o seguinte: vocês não estão sozinhos, combatentes da liberdade, os Estados Unidos estarão com vocês. Spini, fini, fini, flow, sipini, fini, fini, flow. Enfim, a guerra dura 10 anos e com a ajuda dos Estados Unidos, esses fundamentalistas islâmicos chamados mujahidins conseguem expulsar a União Soviética do Afeganistão, que vai meter o pé, que vai vazar em setembro de 1988. Só que a guerra não acaba com a expulsão dos soviéticos. A guerra continua agora entre os próprios mujahidins. Fazendo uma comparação grosseira, seria o mesmo que Terceiro Comando, Comando Vermelho, ADA se unissem contra um inimigo em comum aqui no Brasil, e depois que eles conseguem aniquilar esse inimigo em comum, agora eles passam a lutar entre eles.
Entre esses grupos de mujahidins, haviam vários líderes, e entre esses líderes se destacam dois. Um, pouco conhecido entre nós, para não dizer o contrário, chamado Osama Bin Laden, e um outro chamado Mohammed Omar. O Osama Bin Laden, ele tinha uma proposta própria. A ideia dele era fundar uma organização que exportasse, que internacionalizasse o Islã para o resto do mundo. É nesse contexto que ele vai fundar a Al-Qaeda. Já o Mohammed Omar, que é um cara, inclusive, que perdeu um olho nas lutas contra a União Soviética e contra os socialistas afegãos, ele tem um projeto mais específico. A ideia dele é fundamentalmente tomar o poder no Afeganistão. Não ficar exportando a luta para fora, mas tomar o poder no Afeganistão. E aí que em 1994, ele vai nas escolas chamadas madraças, que nem ficam dentro do Afeganistão, mas ficam dentro do Paquistão, e vai cooptar e organizar estudantes dessas escolas que ainda tinham uma interpretação muito mais conservadora do livro sagrado islâmico chamado Alcorão. A tradução para estudantes na língua da etnia Pashtun, que é uma etnia específica daquela região, a tradução era talibãs. E é assim que surgem os talibãs. Já em 1995, eles vão se popularizar em toda aquela região do Afeganistão, mas mais precisamente numa cidade chamada Kandahar. E nessa cidade, a partir dessa cidade, eles vão pregar que eles são os estudantes guerreiros que vão trazer de volta a ordem, a paz e as leis islâmicas, chamadas Sharia, para dentro do Afeganistão. Então eles se popularizam ali e já em 1996 eles conseguem invadir a capital do Afeganistão, Cabul, conseguem derrubar o presidente e tomam o poder ali dentro do Afeganistão. E é assim que eles ficam conhecidos mundialmente. Aí vocês poderiam me perguntar o que tem a ver os talibãs com a Al-Qaeda. São coisas distintas. É fundamental que se lembre disso. Mas depois, algumas outras coisas vão acontecer ali no Oriente Médio, inclusive uma guerra chamada Guerra do Golfo. Essa Guerra do Golfo vai trazer a ira, por exemplo, para o líder da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, que vai entender que os Estados Unidos não têm respeito pelo Oriente Médio. Que, na verdade, os Estados Unidos não ajudaram os mujahidins porque acreditavam nos ideais dos mujahidins, mas porque tinham um projeto político próprio de poder. E isso vai trazer a ira para Osama Bin Laden, que vai orquestrar, a partir de então, vai eleger como inimigo fundamental do Islã os Estados Unidos e vai orquestrar a partir disso o ataque de 11 de setembro. Depois de orquestrar o ataque de 11 de setembro, ele corre para se esconder dentro do Afeganistão. Os Estados Unidos fazem contato com o governo dos talibãs, que já está consolidado no Afeganistão em 2001, e os talibãs falam que não vão deixar os Estados Unidos entrarem, não vão dar o Osama Bin Laden para os Estados Unidos, e é aí que os Estados Unidos decidem invadir o Afeganistão e destituem os talibãs do poder para começarem uma caçada contra o Osama Bin Laden, que só vai terminar mais de 10 anos depois. O resto, galera, vocês já sabem, é tudo história. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se serviu, se foi útil, eu peço que vocês compartilhem, deixem o like